Exaltado seja a santidade do único que é digno, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que possamos sermos agradecidos pela sua proteção, pela sua presença no nosso viver diário. Eu falarei um pouco sobre alguns enganos que estão passando despercebidos, os quais as pessoas não percebem, sobre o Evangelho da salvação. Deixa preparado aí seu senhores creem, o seu copo com água. No final faremos o uso, faremos também a oração. Nesse canal, aqueles que creem verão a glória do Santo Espírito, conforme muitos já têm visto e continuam vendo, porque creem. Tudo que os senhores ouvem dentro de uma igreja a respeito do Evangelho, os senhores têm acesso gratuitamente através da palavra do Senhor na sua casa. É só entrar no seu quarto, no seu local de trabalho, pedir a direção do Santo Espírito, conforme eu sempre tenho feito aqui. E o Senhor, o Santo Espírito, irá abrir o nosso entendimento para compreender a palavra. Não há necessidade de pagar neste ou naquele ministério para ouvir a palavra. Como existem pessoas que estão pagando pelos rótulos, pelas embalagens, as placas, as doutrinas. E as doutrinas no Santo Evangelho não presta absolutamente para nada. Os senhores precisam compreenderem. E muitos estão pagando caro por estes rótulos, por esta ou por aquela doutrina, por este ou por aquele rótulo. Em se tratando do Evangelho da salvação, os nomes de igreja, as placas, as doutrinas, pode pegar em tudo e colocarem em uma lata de lixo. Não tem validade alguma. Explicarei para os senhores. Muitos dentro dos ministérios perecerão. São as Marias que perecerão juntamente com as outras, porque estão pagando pelos ajuntamentos para ouvir uma música, pela placa, pela eloquência de um líder, suas aparências, porque pós-graduaram, fala bem. Isto não tem nada a ver com o Evangelho da salvação. Em se tratando do Evangelho da salvação,
estas coisas são inúteis. A eloquência dos pregadores, as suas aparências, as suas pós-graduações, o rótulo da igreja, os títulos, as doutrinas, isto são como embalagens de um produto que após os senhores usarem, os senhores jogam as embalagens no lixo. Na pregação do Evangelho, do Santo Evangelho, isso não tem validade. As doutrinas dividem as pessoas, separam as pessoas, causa confusão na mente das pessoas. E muitos estão presos dentro de um ministério pelas doutrinas. É o que fazem as doutrinas na mente das pessoas. Eis o porquê. Eu reprisarei tantas vezes. Doutrinas são como embalagens de um produto. Não tem validade na pregação do Evangelho. No livro de Marcos 16, Santo Espírito, nos dê sabedoria para compreender estas verdades e aplicá-las no nosso viver diário. Todas as vezes que os senhores abrirem a palavra para estudar a Bíblia em casa, faça uma oração. Peça a direção do Santo Espírito para que os senhores não paguem pelas inverdades pregadas neste ou naquele ministério. Para que os senhores não paguem pelas falsas embalagens, pelos rótulos, pelos títulos. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Placas, rótulos, títulos, doutrinas não fazem parte do Santo Evangelho. Os senhores precisam compreenderem. Agora vejam esse engano que poucos sabem, descobrem que estão sendo enganados. O porquê este Evangelho se tornou um falso Evangelho, sem o poder de transformar a vida das pessoas. Vejam esse acréscimo que poucos descobrem. O líder, o pastor, ele prega tudo certo na Bíblia. Tudo que ele prega na Bíblia está escrito. O senhor confere, não está certo. O pastor falou tudo certo, tudo correto, não acrescentou nada. Perfeito o que ele pregou. Depois da pregação, ele pega o seu dízimo, pega as ofertas. E alguns ministérios, eles falam: aquele que tem uma oferta de 1.000, de 500, o Senhor está tocando no coração de alguém aqui que tem uma oferta de 1.000, de 2.000, de 5.000, traz aqui. O que este pastor fez? O que esse pregador fez? Após pregarem as verdades da Bíblia, que não tem nenhuma contestação, tudo verdade o que ele pregou,
E no final, o que ele faz? Pede o dízimo e as ofertas. O que ele fez? Ele está cobrando por aquilo que ele pregou, pela mensagem que ele disse. Aí está o acréscimo no Evangelho. Após o seu pastor pregar uma mensagem bonita, sem contestação na palavra, ele te cobra o dízimo, as ofertas. O que ele fez? Cobrando por aquilo que o Senhor nos proporcionou gratuitamente. Se alguém tem desejo de pregar o Evangelho dentro de uma igreja, ele pode construir a igreja com seus recursos. E porque este construiu a igreja com seus recursos, ele não pode cobrar das pessoas, porque aí é a artimanha que eles usam. Constroem igrejas, investem para tirar das costas das pessoas. São bolsas de valores, são empresas. Olha, eu investi tanto na construção desta igreja e o meu dinheiro tem que voltar. E aí eles jogam estas despesas para os membros pagarem. Errado. Então vejam, senhores, por mais que os pastores estejam pregando a verdade diante da igreja, está tudo certo. Mas se ele cobra no final, neutralizou, inviabilizou o Evangelho, acabou com o Evangelho. Não tem nenhuma validade o Evangelho cobrado, porque é o Evangelho adulterado, o Evangelho acrescentado. Apocalipse 14, de 6 a 8. O que é o Evangelho eterno? É o Evangelho que transforma nossas vidas, que cura, que nos liberta, nos dá o privilégio de ir para a glória. E este Evangelho, ele é isento de qualquer doutrina. Nós não podemos cobrar para pregar esse Evangelho. Esse Evangelho não pode sofrer nenhum acréscimo de doutrinas, placas, rótulos, porque ele deixa de ser o Evangelho eterno. Acredita o Senhor, a senhora. Por mais que o seu pastor, o seu líder, prega a verdade, mas ele não pode cobrar, não pode tirar dízimo nem oferta, porque e aí ele está cobrando pelo Evangelho, pelas verdades que ele pregou. Este é o acréscimo do Santo Evangelho. Então o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele não pode ter acréscimo. Ele não pode sofrer nenhum acréscimo de rótulos, placas, cobranças de dízimo, doutrinas, porque aí inviabilizou o Santo Evangelho. Somente as verdades do Evangelho eterno é que nos dá o poder, o privilégio da vida eterna. As doutrinas
é o meio de escravizar as pessoas. É como um cabresto colocado nas pessoas. E as pessoas, não adianta a gente compadecer daqueles que estão sendo enganados dentro das igrejas, porque estão pagando pelos rótulos. Reprisarei tantas vezes. Estão pagando pelas placas, pelas embalagens, pagando pelas doutrinas. Porque as grandezas do Santo Evangelho, que pode nos dar o privilégio, pode nos dar o gozo da vida eterna, senhores, tem gratuitamente. E por que para este ou para aquele ministério, olhando esta ou aquela placa, pagar por aquilo que nos foi proporcionado gratuitamente? No fundo, as pessoas gostam de serem enganadas. Aí virou circo, cinema, um teatro. Você entra, tem que pagar para você assistir. Pregação do Evangelho não pode ter isso. Não pode ter estas artimanhas. É de graça. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser construir fortunas aqui na terra, construir empresas, vai construir com o seu trabalho, com os trabalhos das suas mãos, desde que não seja as grandezas do Evangelho, porque este santo Evangelho, o Senhor nos proporciona gratuitamente. Não há necessidade de pagar. E os senhores, reprisarei tantas vezes, estão pagando pelos rótulos, pelas doutrinas, pelas embalagens, pelas placas, pela eloquência deste ou daquele líder. E muitos perecerão, serão como as Marias que perecerão juntamente com as outras, porque estão pagando por aquilo que nos foi proporcionado gratuitamente. Não há necessidade de pagar por um rótulo, pela uma placa, pela doutrina. É o que está ocorrendo dentro das igrejas que se transformaram em seitas. Que os senhores possam serem abençoados. Pegue aí agora o seu copo com água, meu Pai. Abençoe a água deste homem, desta mulher. Quando tomarmos desta água, que esta água se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória do Santo Espírito. Vamos participar? Agora olhe nas suas mãos, meu Pai. Consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarem as mãos no alto da cabeça ou no coração, se houver ação de mal, que este possa ser repreendido para a glória do Teu nome, na autoridade que tens me dado, Senhor. Eu repreendo este mal, que ele caia por terra, seja expulso na glória do Teu santo nome. Agora repita comigo: na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador,
Jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai, e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a proteção, os livramentos na sua vida, no seu caminho, para a glória que está no nome do Senhor. Agora estenda suas mãos para um lugar que os senhores querem, uma visita do Senhor. Meu Pai, onde este homem, esta mulher, está estendendo as mãos, visita este lugar com as tuas providências. Envia o teu anjo, meu Pai. Se houver uma ação do mal, que ele possa ser repreendido com fogo do Espírito, com a autoridade que está na tua palavra, que o Senhor possa entrar neste lugar com a tua luz, com a tua bênção, com a tua proteção, na glória do Santo Espírito. O Senhor te abençoe e te guarde a você, seu caminho, seu viver diário, dando sabedoria e entendimento, dando-lhe a sua proteção para a glória do seu santo nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.